Olá meninas, tudo bom? Hoje é 4 de novembro de 2019, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos nos nossos 43 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é El Shaddai, o Todo-Poderoso. O texto-chave está em Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Antes de começar, irmãs, eu quero dizer que a semana está começando. É tempo de organização, de planejamento, de avaliação, avaliar para onde estamos indo, para onde temos ido e o que nós precisamos melhorar, o que nós estamos absorvendo de todos esses dias. Daqui a pouco, irmãs, chegamos ao fim, nós já passamos da metade do devocional, né? Nós já estamos entrando para a terceira parte e daqui a pouco a gente chega ao fim. E o que foi que nós fizemos com tudo isso, né? Isso transformou a nossa vida de alguma maneira? O que realmente Deus tem para cada uma de nós nesses dias? E às vezes, irmãs, mesmo quando está indo tudo bem na sua vida, nós precisamos parar e meditar e pensar e avaliar o que nós estamos fazendo ali naqueles dias. Então, o devocional, graças a Jesus, tem sido maravilhoso, tem sido extraordinário, mas eu sinto que essa semana é uma semana de reflexão. Nós temos que não é dar uma pausa, né? Mas é entrar num momento mais de reflexão, porque senão a gente acaba acostumando com algumas coisas e a gente baixa a guarda. Amanhã eu tenho um devocional bom para ouvir, né? Já vai ser um alimento para a semana e tá tudo bem. E o alvo da nossa vida é em conhecer a Deus. Esse é o alvo da nossa vida. E a gente tem sempre que parar e avaliar como é que está indo as coisas, especialmente quando está tudo bem, né? E quando a gente aprende a fazer isso quando em épocas boas, em épocas de celeiros cheios, tudo vai ficar mais fácil quando for em épocas difíceis. Lembra que eu falei que em épocas de encher os nossos celeiros é em épocas de fartura. Então, apesar do devocional estar indo bem e nós estamos no 43 dias, eu sinto que essa semana é uma semana de reflexão, da gente entender algumas coisas, da gente avaliar aquilo que a gente tem conseguido fazer, aquilo que a gente não tem conseguido fazer, por que eu ainda não consegui fazer certas coisas e olhar para dentro de nós, realmente reavaliar as nossas intenções, as nossas posições, tá bom? Antes de ler o versículo-chave, que é Gênesis, eu quero ler Oséias, capítulo 3, versículo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Irmãs, a nossa vida, não há nada mais importante na vida do ser humano do que ele conhecer a Deus. Nós estamos aqui para viver experiências com Deus, para conhecer a Deus na terra, né? Para viver com o Senhor na terra dos viventes. Eu ouvi essa semana um versículo de Salmo, acho que é Salmo 16, 116, esqueci, irmãs, mas que fala: andarei com o Senhor na terra dos viventes, é um salmo que eu amo, e eu ouvi ontem, né, ontem pela manhã, o pregador que pregou pela manhã, ele trouxe esse salmo, e é algo que eu amo, porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, como está dizendo esse texto aqui, e que nós venhamos andar com Ele, né? Esses devocionais que eu vou tentar fazer essa semana, vou dizer tentar porque é o Senhor que conduz, eu já tinha no meu coração, desde que eu comecei a caminhada de oração, eu queria fazer devocionais sobre esses, acho que 7 temas, que é o nome de Deus, né? Então, o nome Deus tem vários nomes, eu peguei os mais conhecidos, 7 mais conhecidos, o 8, que é Jeová Elion, Jeová El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shabaoth, Jeová Shammah e Jeová Rafá. Então, eu vou tentar falar essa semana sobre isso, sobre os nomes de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus no seu todo, porque muitas vezes nós desenvolvemos relacionamento com Deus, talvez você conheça Deus somente o Jeová Rafá, o Jeová que te cura,
Mas talvez você conheça a Deus só o Jeová Jiré, aquele que é o provedor, né? Talvez você conheça a Deus somente o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, que é o que a gente já vinha falando, né? Do Deus que nos guia, do general de guerra. Então, Deus, ele quer que nós conheçamos ele num todo. E a gente vê as histórias da Bíblia aqui, Deus levando os homens a ter experiência com ele e a conhecer ele num todo. E então, eu vou realizar o desejo do meu coração, né, de trazer esses temas do nome de Deus. O nome de Deus é muito poderoso, irmãs. Eu não coloquei aqui o versículo, mas amanhã eu coloco um versículo que fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há nomes do Senhor que nós devemos invocar na hora certa, no momento certo, né? Muitas vezes, no momento da crise financeira, não adianta a gente chamar o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, mas nós temos que conhecer a Ele como Jeová Jiré, o Deus provedor. E cada luta que nós passamos, irmãs, cada dificuldade, se você parar para observar, Deus está te dando a possibilidade, a chance de sair daquela situação vencedor e sair conhecendo a Deus em uma das características do seu caráter. Ele é um só, mas é como se ele manifestasse de diferente forma, de forma peculiar, de forma única naquela situação, né? Como eu estou dizendo aqui hoje o tema é El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Então, para reforçar aqui, no versículo 6 de Oséias, o plano de Deus para nós é que nós venhamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Esse prosseguir em conhecer, irmãs, é quando você acorda, né? E você naquele dia não está sentindo muita coisa. É quando você ouve um devocional e você pensa assim, mas esse devocional não está tão forte como os outros. Mas é uma disciplina diária. Porque Deus não quer também criar filhos que têm que viver de manifestações, né? Tem que viver de ver a montanha fumegando, a montanha recebendo seus relâmpagos e trovões, que como foi a manifestação ali com Moisés. Deus quer também um povo que tenha firmeza, mesmo quando vocês não estão vendo nada, mesmo quando você às vezes não está sentindo nada, né? O que vai te firmar, o que vai te dar constância é a sua fé, é a sua convicção dentro de você. Então Deus está nos chamando a conhecer a Deus e a prosseguir em conhecer. Nós nunca vamos conhecer a Deus 100%. Eu acho que nem na eternidade. Eu acho que quando nós formos para a eternidade, lá é passar a eternidade inteira conhecendo a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é insondável, Ele é incomparável, Ele é... Eu não tenho palavra para expressar, irmãs. Ele é muito poderoso, Ele é muito único, né? A gente não consegue dizer, eu já conheço realmente Ele. Ele inova todos os dias, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele apresenta para a gente a cada momento diferente. Eu tenho 42 anos. Eu comecei a ter experiências com Deus assim, que eu posso dizer realmente a partir dos meus 12 anos, mas eu já tinha algumas antes. Mas é insondável, é incansável. Cada ano, cada dia, cada culto, cada manhã, cada vez que eu estou na presença do Senhor, sempre Ele tem coisas novas, né? Tem momentos que a gente vive coisas com o Senhor que você fala, uau, agora eu acho que eu alcancei um nível bacana. Não alcançou nada, daqui a pouco Deus vem e te mostra outras coisas mais profundas. Então, Ele é maravilhoso e vale a pena a gente conhecer e prosseguir em conhecê-lo, amém? Vamos ler Gênesis 17, do versículo 1 ao 9, está falando sobre quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Assim Ele quer fazer conosco, tá bom? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Todo-Poderoso. Daqui saiu o nome desse devocional, que no original Deus disse, eu sou o El Shaddai.
ok? Shaddai é um nome hebraico, né? Que a Bíblia foi escrita toda em hebraico ali, do povo para o povo de Israel. Então, El Shaddai, em hebraico. Eu sou todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, Deus se apresenta a Abraão e diz, eu sou todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e ti. Eu vou te multiplicar extraordinariamente. E prostrou-se Abraão em terra, com o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosa nação. Então Deus aparece para ele e fala, olha, a minha aliança com você vai fazer com que você seja pai de muitas nações. Abrão não será mais o seu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituir. Vai ter um devocional, irmãs, que eu vou falar sobre mudança de nome, tá bom? Não vai ser agora, mas eu quero falar muito sobre isso. É um tema que eu amo, quando Deus mudou o nome das pessoas na palavra. Aí Deus continua falando com Abraão. Eu vou te fazer fecundo, extraordinariamente. De ti eu farei nações e reis procederão de ti. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência no decurso da sua geração, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Eu dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então Deus chama um homem, Abraão, né? Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, saiu de uma terra de muita idolatria, de onde tinha ali, né? O povo gosta, irmãs, de ter vários deuses. O povo é da natureza do homem adorar. Isso aí é da natureza do homem. Só que nós fomos criados para adorar apenas o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus quer. Levantar homens e mulheres de aliança com ele, né? Homens que que vai dizer na sua vida, eu vou adorar apenas ao Senhor dos Exércitos. E aqui está dizendo, quando Deus diz, eu sou todo-poderoso, ele se apresenta para Abraão e começa, eu sou todo-poderoso. Lá na frente, a gente viu quando Deus pede Isaac para Abraão, cumpre-se a promessa, porque Abraão não tinha filho. E como é que um homem que não tem filho vai ser pai de numerosa nação? Ele estava com 99 anos. Ou seja, irmã, não tem idade para a gente conhecer o Senhor. Quando Ele quer se revelar a nós e quando nós desejamos, não importa a idade, né? Então, Deus dá para ele um filho na velhice dele. E quando Deus pede para ele, aí ele conhece a Deus como o Deus proverá. E na caminhada de Abraão, nas suas dificuldades da vida, ele foi conhecendo os caráteres de Deus, né? Deus proverá e por aí vai. Deus que sara, né? Quando ele cura Sara da esterilidade. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. Ele quer que a gente venha conhecer Ele. Porque o que acontece na nossa vida, irmãs, por causa dos problemas, das dificuldades, são os medos, né? Quando nós passamos alguma luta, já vem logo o inimigo nos acusar e nos acuar. Será que você conhece a Deus de verdade? Ih, você está passando dificuldade financeira. Como é que vai ser? Será que Deus vai te socorrer? E, ao mesmo tempo, Deus do outro lado diz, fica firme, anda na minha presença, ser perfeito, porque você vai me conhecer como Deus que provê, como Deus da riqueza, como Deus do ouro e da prata. Então é isso que Deus quer falar conosco hoje. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. A palavra diz, eu não coloquei aqui o versículo, eu esqueci onde está, mas amanhã eu coloco. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá, né, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãs, vamos começar a clamar os nomes do Senhor, o nome do Senhor, El Shaddai, El Shaddai. Mesmo que você não conheça, mesmo que você não sinta, comece a declarar isso. Senhor, obrigado, eu consagro a minha vida hoje ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso. Começa a dizer, Senhor, Tu és único, Tu és digno, não há outro além de Ti. Eu tenho uma mania de orar assim, Senhor, não há outro além de Ti, que reina
sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha filha. E aí eu vou declarando que o Senhor é o único que reina. E Deus disse para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito. Então, esse ser perfeito aqui, irmãs, é lógico que nós somos humanos, né? Ele está dizendo assim: se esforça, você consegue. Faça melhor do que ontem. Vamos lá, nós vamos conseguir. Sabe? Nos esforçar, não é baixar a bandeira, baixar a guarda, não. Vamos nos esforçando. E aí está falando, anda na minha presença. Então, é aquilo que eu falei. Nós precisamos andar na presença do Senhor. Nós precisamos, cada dia, não importa se a gente está sentindo alguma coisa, se a gente não está sentindo, constância no seu espírito, tá bom? E uma hora, quando você menos esperar, a presença do Senhor vem de uma forma sobrenatural. Mas Deus quer que nós andamos com constância na presença dele, mesmo que a gente não está vendo o sobrenatural. Aqui Deus estava falando que quando você fizer uma aliança comigo, Abraão, e eu estou fazendo uma aliança contigo, eu vou abranger essa aliança para a sua descendência. A sua descendência também será abençoada. A sua descendência também já terá a minha mão ali sobre ela. E Deus disse para Abraão: eu vou dar para a sua descendência a terra que você peregrinou. A terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Porque quando Deus chama Abraão e fala Abrão, né? O nome dele era Abrão, não era Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele começa a peregrinar sobre a terra. E ele passa pela terra de Canaã. A terra de Canaã, lá na frente, Deus fala, eu vou dar essa terra para sua descendência. É a terra que mana leite e mel, né? E ele fala, eu vou dar à sua descendência a terra da sua peregrinação. Se nós andarmos na presença do Senhor, tentar buscar melhorar a cada dia, não para ser aceito, irmãs. Nós não estamos buscando, então eu tenho que ficar bem bonitinha, ler a Bíblia, orar, ir para a igreja para ser aceito por Deus. Não é para isso. É para que você cresça cada dia mais em graça, em glória, que brilhe mais a luz de Cristo em ti, que você tenha mais autoridade, né? Que você se conheça melhor, que você conheça a Deus melhor, até para o nosso próprio bem. Não é para a gente ser aceito, porque Deus já nos amou do jeito que nós somos. Agora, é lógico que Ele, como um Deus perfeito, Ele quer que a gente melhore a cada dia para o nosso próprio bem, para que a gente consiga cumprir o propósito que Deus tem para nós. Mas Ele disse para Abraão, eu vou dar a terra da sua peregrinação. Então, irmã, se nós caminharmos com o Senhor, na presença do Senhor, nos esforçando, os nossos filhos vai fluir em áreas e vai vencer coisas que nós não vencíamos. A terra que foi difícil para nós, né? A terra da nossa peregrinação. Por exemplo, talvez muitos de nós não tivemos faculdade, não tivemos tempo para estudar, tivemos uma vida financeira difícil. Nossos filhos não vão, talvez, passar por isso, porque Deus vai dar essa terra para eles em possessão. Por causa da aliança conosco, Deus faz coisas na vida dos nossos filhos, coisas que a gente nunca imaginou. Porque isso é a vontade de Deus. Eu vou fazer de você, Abraão, pai de multidão, pai de nações, né? As suas gerações, eu vou ter uma aliança perpétua com a sua geração. Eu vou ser o Deus da sua descendência. Então, irmão, se você está querendo que seus filhos tenham uma vida bacana, tranquila, né, diferente do que você já teve, anda na presença do Senhor. Anda na presença do Senhor, tem uma aliança com Ele, que é a promessa dele aqui. E por quê? Mas aí você fala assim, mas ele falou foi para Abraão. Mas a palavra de Deus diz que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa que está sobre Abraão, nós temos parte, nós, aqueles que querem, né, tem parte nessa promessa, porque é uma promessa do Senhor que o Senhor abençoaria as nações da terra através da vida de Abraão. Então, irmãs, o que nós queremos para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos irmãos de sangue, né? Especialmente, anda você na presença do Senhor. Anda você. Tenha uma aliança com Deus, você. Que é o que eu falo sempre nos devocionais, né? Vamos tirar os olhos do outro e vamos focar em nós.
É claro que o outro, dependendo do jeito que está sendo usado, né, que às vezes o inimigo usa, ou às vezes a própria natureza da pessoa é usada para nos moldar e fazer com que a gente se achegue mais a Deus, não é? É a dificuldade. Uma vez, há muitos anos atrás, eu postei, acho que era na época do Orkut ainda. Não sei que a gente estava, algum post, a gente estava falando de inimigos, e eu falei assim, gente, eu tenho vontade de dar uns presentes para os meus inimigos. Na verdade, eu até dou mesmo, irmã, dou literalmente presente, porque eu aprendi isso. Porque tem pessoas que, às vezes, elas passaram pela nossa vida e fizeram momentos difíceis e nos apertaram e nos encurralaram, mas aquilo só fez a gente se achegar mais a Deus. Então, a gente quase tem que dar um presente para o inimigo, né? Não, às vezes, inimigo de carne que eu tô falando, né? Mas aquela pessoa que foi usada, aquele patrão que foi difícil com você. Às vezes o marido está numa fase difícil e que te forçou a você se apertar e sair um azeite ali de você. Tem hora que a gente tem que dar um presente para essas pessoas e falar, olha, valeu aí, hein? Vocês me fizeram chegar longe, sabe quando? E foi isso que José fez, né? José encheu os irmãos dele de presentes, colocou um banquete, perdoou, falou, vem comer comigo, hoje eu cresci, tô bem, né? O Senhor me mudou a minha sorte, eu quero que mudar o de vocês também. Então, vamos, assim, crescer, não ficar preso em coisas picuinhas, não. Ande na presença do Senhor. Na presença de qual Deus? Qual Senhor? O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tá bom? Eu quero ler para terminar Lucas capítulo 4, o versículo 5 até o 8, fala assim. Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus, né? Jesus ali no deserto, o inimigo aparece para ele, faz a tentação em algumas áreas, mas eu quero falar dessa parte aqui. Lucas 4, versículo 5. Elevando, mostrou-lhe num monumento todo o reino do mundo, né? O inimigo levou Jesus bem no alto do cume lá do monte lá, e mostrou para ele todo o reino do mundo e falou para ele assim, disse-lhe o diabo, eu dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque a ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se você prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Mas Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto. Irmãs, se o inimigo tentou o próprio Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, a adorá-lo, você acha que ele não vai tentar nós? Né? Pobres mortais que somos. Então o inimigo, o alvo dele é esse, fazer a gente adorar outros deuses, fazer a gente adorar outras coisas. Aqui ele estava falando de reinos, né? O reino do mundo, né? A glória, ser famoso, essas glórias que o mundo tem, né? Dominar sobre os homens, poder, né? Autoridade. Mas ele fala, eu te dou tudo isso aqui da terra, né? Eu te dou tudo isso se você me adorar. E Jesus falou para ele, está escrito, somente ao teu Deus adorará e a ele dará culto. Então, todos os dias da nossa vida, nós precisamos dar culto ao Todo-Poderoso. Nós vamos errar, nós vamos às vezes falar palavras que não devíamos, mas nós temos que arrepender e dizer, Senhor, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, somente ao Senhor darei culto. Não me prostrarei a outro, não me prostrarei a imagens. Irmãs, se tem alguém que está me ouvindo e ouve e adora imagens, e eu sei que talvez no seu coração você faz isso de pureza, você faz isso com inocência, você faz isso em honra e respeito à pessoa que está passando naquela imagem, né? Mas avalie no seu coração, você tem um Deus vivo, um Deus poderoso, né? Guarde o seu respeito, a sua honra para aquela imagem, mas dê a Deus toda a honra, toda a glória, porque foi Ele que morreu por nós. Ninguém vai desprezar, né, as imagens, Maria, ou santo tal, ou outro santo, mas nós temos um Deus vivo e poderoso, e próprio Jesus disse, somente a Ele adorará, somente a Deus adorará, né? Quando Jesus, depois Deus diz
Deus, o próprio Deus fala sobre Jesus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele foi dado, eu dou para ele todo o poder, toda a autoridade. Então Deus fala, adore o meu filho, porque quem adorar o meu filho estará adorando a mim. Então a gente tem que avaliar o que nós estamos adorando. E às vezes o outro, a gente fica adorando problemas, a gente fica adorando a atitude do outro. Você passa o dia inteiro pensando na atitude do outro. Ai, porque falou isso comigo? Ai, porque não fez o que eu queria? Olha, nossa, tá tramando contra mim. Isso é adoração, irmãs. Seu coração tem que estar cheio de gratidão, tem que estar cheio de, não, Deus é maior, e se alegrar no Senhor, sabe? Nas coisas simples do dia a dia. Aí você vai comer, você agradece pelo que você tem. Aí você entra dentro de casa, você agradece pela casa que você tem. Sabe essas coisas assim? Gratidão. Gratidão que gera honra, que gera adoração. E assim nós exaltamos o nosso Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu vou deixar uma canção hoje, que é da casa de Davi. Cante essa canção durante a semana, cante alto, cante no chuveiro, cante El Shaddai, Todo-Poderoso. Então, hoje é a palavra que o Senhor tem para nós. O nosso Deus é o El Shaddai. Ele é todo-poderoso. Você está passando alguma luta? Está vindo alguma afronta? Eu não quero saber. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, está comigo, como foi com Abraão. E Deus fala com você mais uma vez, anda na minha presença, anda, todo dia anda na presença do Senhor, pouco a pouco, tá bom? Bom, os temas, o síntese do dia, qual é o aspecto do caráter de Deus que você conhece? Para pensar isso essa semana, tá bom? Eu não vou te dar a resposta, você vai se dar a resposta. Qual é o aspecto do caráter de Deus que você conhece? Qual é o Deus que você conhece mais? Você conhece o Deus do amor? Ou você conhece mais o Deus da justiça? Ou você conhece mais o Deus que provê? Qual é o aspecto? E depois que você tiver essa resposta, você entenda que Deus quer que você conheça Ele em várias outras formas. Bom, chegou o tempo de conhecê-lo de várias outras formas e as várias outras maneiras que Ele age. Não desanime, só permaneça firme e continue caminhando e lançando as sementes, tá bom? É isso que eu tenho para falar hoje, que o Senhor fale com você, te dê uma semana de vitória. E vamos falar mais algumas coisinhas aqui sobre o devocional. Bom, ontem nós terminamos a segunda etapa de 21 dias e hoje nós entramos na terceira etapa. Na primeira etapa eu falei para a gente fazer o suco verde e muitas meninas fizeram e continuam fazendo, né? E muitas não quiseram parar, não tem necessidade de parar. Se você não quer, continue, irmã. Quanto melhor você cuidar de si, melhor será. Depois eu disse que nos outros 21 dias que a gente tirasse algum carboidrato, né, alguma coisa. Se você não fez nada disso ainda, fala, não consegui ainda, irmã, fazer o suco verde, não consegui tirar nenhum carboidrato, ainda há tempo, né? Nós ainda temos aí quase 30 dias ainda para a gente conseguir. Mas hoje, nessa terceira etapa, o que eu quero indicar para vocês é bebam água. Nós vamos investir em água. Muitas mulheres não bebem água. Irmãs, a água, ela desintoxica, ela limpa as nossas toxinas. Nosso corpo, ele enche de toxinas por coisas que a gente come que não é saudável, pelo ar que a gente respira que muitas vezes não está saudável. Tudo vai criando toxinas no nosso corpo, tá? Quando a gente dorme bem, os órgãos são limpos, a gente libera toxina. Mas com a correria do dia a dia, o que acontece? A gente não está dormindo bem, então a gente acumula toxinas. E o que limpa as toxinas da célula é que quando você bebe água, e aí eu vou ter que usar a expressão das nutricionistas, as suas células começam a fazer cocô, né? Então elas limpam essas toxinas. Então vamos beber água. O que você vai fazer? Nós vamos tentar beber no mínimo 2 litros de água por dia. Pegue uma garrafa grande, se você já tem uma garrafa de 2 litros, né? Não pegue garrafa PET não, irmã, pelo amor de Deus. Garrafa PET fica aquele cheiro horrível de refrigerante, aquele cheiro horrível de água. Pega uma garrafa bacana, se tiver uma garrafinha, invista em você, né? Pede ao Senhor, Pai, me dê condição, se você não tem. Me dê condição de comprar uma garrafinha legal para mim. O Senhor vai prover assim, ó, que você nem vai acreditar, tá bom? Aí você pega uma garrafa bacana e você começa a beber pouco a pouco. Só que eu quero que a gente não só beba água. Eu quero indicar algo que eu aprendi com uma missionária lá do Pará, uma senhorazinha que
que é uma mentora na minha vida, e ela me ensinou algo há muitos anos, mais de 13 anos. Todas as vezes que eu ia beber uma água, você orar e você agradecer, né? Não é aquela coisa religiosa, pega o copo de água, Senhor, meu Deus, meu Pai, não precisa ser isso. Você fecha o seu olho, você, de coração, você fala, Senhor, quando eu beber essa água, alinha o meu corpo, me cura, fala comigo, né? Você clamar ao Senhor, clamar ao Todo-Poderoso, El Shaddai, eu creio em Ti, El Shaddai, eu te glorifico. Sabe, coisinhas pequenas assim, toda hora você faz uma conexão. Bebi água, louvo o Senhor. Bebi água, falo algo bacana para o Senhor. Você vai ver, irmãs, a transformação que isso vai trazer sobre a sua vida, sobre o seu cérebro, né? Talvez você não tem... talvez você não tenha, como é que eu vou dizer, uma disciplina no seu cérebro de você ler, né, de você memorizar, mas quando você começar a beber essa água dessa forma, que o Senhor vai trazendo cura, vai te alinhando, tá bom? Então, o que nós vamos fazer nesses 21 dias para frente, até o final do propósito, beber água. Não beba muita água, irmã, antes do almoço, antes da janta. Isso, quando você vê que você vai jantar, você vai almoçar, pare de beber água 1 hora antes. Tenta beber também água somente 1 hora depois, porque isso dilata o estômago, dificulta a digestão e causa barriga na pessoa, né? Você vai criar barriga. Então, tenha essa dica aí. Segunda coisa quando eu falei sobre o livro da vida, né, da gente fazer o livro, eu estou muito enroladinha com os meus livros. Eu amo ler, eu tento ler no mínimo um livro por mês. Esse ano eu falei que eu iria ler 2 livros por mês, mas eu estava enrolada e para aquele devocional me ativou e eu falei, Senhor, em novembro eu vou tentar ler 3 livros nesse mês de novembro. É um super desafio. Nós dividimos aí o mês de novembro em 3 sessões de 10 dias, 30 dias, e eu vou tentar ler em cada 10 dias, eu vou tentar ler um livro. E depois eu conto para vocês se eu conseguir. O que eu quero motivar vocês é a ler pelo menos um, né? Ler 3 é exagero, né, irmã? Eu sei que mas eu gosto... A gente tem que ser o nosso próprio motivador. Nós temos que ser o nosso próprio desafiador. Então, por isso eu me desafiei. Porque eu sei que eu consigo se eu me disciplinar. E eu preciso me desafiar. Então, eu quero que vocês aprendam a ser o seu desafiador. Puxe um pouquinho mais. Puxe um pouquinho mais. Então, eu vou deixar aqui um livro em digital, né? Em PDF. Eu não tenho costume de ler assim. É o primeiro livro que eu estou lendo assim. Eu já tenho alguns livros guardados, mas eu não tenho costume, eu não gosto de ler em digital. Eu gosto de ler no papel. E tem um livro que ele transformou a minha vida e eu já estava sentindo do Senhor. Leia esse livro novamente, que é o livro Corra com os Cavalos. Acho que é Peterson Eugênio, o nome do autor. E uma pessoa que participa da caminhada, ela me mandou, a gente conversando sobre o livro, ela me mandou esse livro em PDF. E eu não tinha ele, quando eu li foi emprestado, então eu senti de começar e eu tenho começado a ler pela primeira vez o meu primeiro livro digital, tá bom? Então, no final de novembro, vamos ver se eu consegui esse propósito e eu espero que vocês consigam ler pelo menos esse. Já vai estar aqui na mão para você, já vai estar no celular, então que vocês possam conseguir ler. Ele é sensacional. É um livro que fala sobre a vida de Jeremias. Eu amo o profeta Jeremias. E ele já começa falando assim, esse livro é para quem quer ter uma vida de excelência. Então Deus está nos chamando a isso, para uma vida de excelência. O que Deus fez na vida de Abraão foi levar a ele ser um homem cada vez mais de excelência. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tenha uma semana de vitória. E louve bastante o Senhor e prepare o seu coração para aquilo que Deus quer fazer essa semana. Reavalie como estamos indo? Como é que eu estou indo? Eu estou tendo compromisso com essa caminhada de oração ou para mim é só um áudio que eu ouço pela manhã? O que Deus quer com você? Né? Deus quer falar com você, específico. Um beijo, fiquem com Deus.